Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos usar aqui a matemática para explicar por que é que não existem grandes primatas bípedes, né? Gigantes, por exemplo, com 20 metros de altura. Então vamos supor que esse primata aqui, esse King Kong, ele tenha um comprimento aqui de 20 metros, tá? Vamos supor 20 metros aqui. Se eu tivesse, vamos supor aqui um paralelepípedo, tá? A vezes B vezes C. Isso aqui fosse medida de 2 metros, tá? Então, 2 metros, vamos supor um ser humano com 2 metros tenha 100 quilos. Se eu fizesse o volume disso aqui, seria A vezes B vezes C. Se eu multiplicar todas as dimensões desse corpo, né? Estamos supondo aqui paralelepípedos, né? Mas pode ser qualquer estrutura. O que é que vai acontecer com o volume final, né? O volume final, se você parar para pensar, eu vou ter o produto da dimensão A vezes 10, que eu estou multiplicando por 10. Isso aqui tem 2, foi para 20, então 10 vezes A, vezes 10 vezes B, vezes 10 vezes C. O volume final dessa criatura aqui ficaria em torno de quê, Tony? Ficaria em torno de 1000 vezes A, vezes B, vezes C. E se você for fazer a proporção, né? Suponhamos que o que é que acontece, né? Esse indivíduo aqui terá um volume final de 1000 vezes o volume inicial. Então, eu estou considerando densidade igual a massa sobre o volume, certo? Então, a massa e o volume são proporcionais. Se eu aumento a massa, eu aumento o volume na mesma proporção, por ser grandezas diretamente proporcionais. É a própria densidade do corpo. Então, se o corpo aqui tem 100 kg, eu multipliquei o volume por 1000, essa massa também será multiplicada por 1000. Então, a massa do King Kong terá o quê, professor? A massa do King Kong terá 1000 vezes... 1000 vezes o quê, Tony? A massa inicial, suponha 100 kg. Então, a massa do King Kong, olha aí, pessoal, a loucura, seria 100 mil quilos. Isso, um King Kong de 20 metros de altura, tá? A gente está supondo aqui de base, um ser humano de 2 metros com 100 quilos é razoável. Mas olha aqui a massa desse aqui, 100 mil quilogramas. Isso aqui já seria muito pesado. Mas o problema não está só aí. E aí agora que vai vir a parte matemática. A gente vai provar porque que esses indivíduos aqui, pela própria geometria deles, eles não podem existir aqui na Terra, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, olha que interessante. Eu tenho aqui dois fêmurs, tá? Vamos supor que um indivíduo aqui que tenha mais ou menos 2 metros. E esse aqui 20 vezes maior, 10 vezes maior. O que é que vai acontecer aqui, né? Eu posso usar, primeira coisa que eu posso perceber, né? A pressão, ela é força por área. A força na gente está proporcional à massa vezes a gravidade, tá? Nesse indivíduo aqui pequeno, vamos supor que esse indivíduo aqui, foi o que aconteceu com ele. Ele tem 100 kg, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E vamos supor que essa área aqui seja... vamos supor que a área o raio do fêmur do indivíduo de 2 metros, o raio seja aproximadamente 5 centímetros. Se o raio for 5 centímetros, vamos supor isso, pode ser até razoável, a gente teria que a área dessa seção aqui seria o quê? Π r ao quadrado. Podemos aproximar o π para 3, o raio aqui 5, aqui ao quadrado, daria o quê, Tony? Aqui daria 75 centímetros quadrados. Então eu teria uma pressão aqui nesse osso de quanto, Tony? Eu vou fazer em newtons, né? 1000 newtons por 75 centímetros quadrados. Quanto é que dá isso, Tony? Vamos fazer a conta. Nesse osso aqui desse indivíduo, eu teria 1000 dividido por 75, daria aproximadamente 13,33 newtons por centímetros quadrados.
Aí agora eu vou fazer no nosso King Kong. No nosso King Kong, o que é que acontece? Eu tenho essa área aqui. Eu sei que a pressão que ele vai ter no osso vai ser a força pela área. A força agora é mg. A gente viu, e dividido pela área, né? A gente viu que a massa dele foi quanto, Tony? 100 mil quilos. Gravidade 10. E a área, Tony? A área continua πr ao quadrado. Como todas as proporções foram modificadas, aqui está 5 centímetros, aqui foi para 50, né? Aqui foi para 50, o raio. Então, quanto é que vai ficar a área? Vai ficar π vezes 50 ao quadrado. Ou seja, vai ficar π vezes 2.500. Estou considerando π3, então aqui vai ficar 7.500. Então, corta 0 com 0, 0 com 0. Vai ficar 10.000 por 75. Isso aqui dá 133,33 newtons por centímetros quadrados. Olha o problema. Qual foi o problema, professor? A pressão no osso. A pressão no osso está 10 vezes maior. Está 10 vezes maior. O que é que vai acontecer com esse osso? O que é que vocês acham? Isso aqui vai quebrar. Não vai resistir. Então, interessante que a gente já pode perceber, só pela estrutura do fêmur do King Kong, esse osso quebraria. Se esse osso quebraria, esse indivíduo não pode nem chegar a existir, tá? Nessa condição de ser bípede, né? Todo o peso dele está ereto, então tá sobre ele, todo o peso está se erguendo sobre duas pernas, e aí isso aqui não vai aguentar, não vai existir. Mas ainda pode existir um outro motivo. Vamos ver no próximo slide por que também não pode existir. Agora, pessoal, a gente vai ver aqui como é que funcionaria o coração desse King Kong. Se eu tivesse uma pessoa normal, eu teria que aqui na veia cava superior, eu teria mais ou menos um diâmetro, poderia ter um diâmetro aqui de 4 centímetros. Vamos supor isso aqui, um raio de 2 centímetros, tá? E aí vamos supor que um indivíduo de, sei lá, 2 metros tenha 6 litros de sangue, então são 6.000 ml, circulando, por exemplo, em 60 segundos. Então eu teria mais ou menos, a cada segundo, 100 ml por segundo circulando nessa veia, chegando nessa veia cava aqui superior. Observe que a área dela aqui, ó, quanto é a área dela, Tony? Que é uma espécie de cilindro, né? Seria πr ao quadrado. Então aqui seria aproximadamente 3. O raio seria aqui 2 centímetros. Então vou fazer isso aqui ficar... vou fazer em centímetros mesmo. 2 ao quadrado. Então isso aqui daria quantos centímetros quadrados? Então, 3 vezes 4, 12 centímetros quadrados de área. Mas você tem 100 ml chegando por segundo, em 12 centímetros quadrados de área. Agora vamos supor, no nosso King Kong aqui, a veia cava superior dele aqui, ó, ele vai ter um raio, como ele aumentou 10 vezes, esse raio aqui vai ser o que, Tony? Esse raio agora vai ser 20. Mesmo esse raio sendo 20, o que que aconteceria? Se foram 6 litros de sangue, a gente viu que o volume multiplicou por 1.000. Então, 6 litros vai virar 6.000 litros. 6.000 litros. Perceba a diferença. 6.000 litros vão circular em 60 segundos. Então, se eu dividir isso aqui por 60, vai estar chegando o que, Tony? Vai estar chegando 100 litros por segundo. 100 litros por segundo, só que aqui eu fiz em ml, aqui era 100 ml. Agora aqui são 100 litros por segundo. Certo, vamos deixar na mesma medida? Isso aqui dá o que em ml? 100 litros, 1 litro tem 1.000 ml. Então isso aqui daria 100.000 ml por segundo.
chegando aqui na veia cava superior do King Kong. A área dele é quanto, Tony, agora? Se eu fizer a área, vai ser o quê? Pi R ao quadrado. 3, quanto é a área aqui, Tony? Aqui vai dar 20 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 400. Isso aqui vai dar 1.200 centímetros quadrados. Se eu fizesse uma simples conta de pressão, ser o que chega em termos de litro aqui a cada segundo, vamos supor que aqui são 100 ml, vamos colocar como se fosse, pegando o próprio volume mesmo, tá? A massa fosse 100 mil gramas. Aqui seriam 100 mil dividido para 1.200. Então, a pressão nessa veia cava superior, entre aspas, seria o quê? 100 mil dividido por 1.200. 83,33. Aí aqui eu estou colocando ml por centímetros quadrados. Essa é a pressão daqui. E essa pressão aqui ficaria quanto, Tony? Seria 100 dividido aqui a cada segundo, né? Por segundo. Aqui ficaria 100 dividido por 12. Ficaria quanto, Tony? 8,33. 8,33 ml centímetro quadrado por segundo. Ou seja, a pressão ficaria 10 vezes maior. Se essa pressão aqui, essa pressão é 10 vezes maior, o que é que acontece com esse coração? Ele não vai suportar. Aqui vai ter um infarto, né? Aqui vai ter um infarto. Ou pior, ao longo do tempo, esses vasos podem abrir, eles podem ficar mais elásticos, criar um aneurisma aqui, ó, e romper também. Então é impossível existir um indivíduo com essa estrutura, né? Com essa estrutura gigante desse jeito, bípede, né? Então a gente provou matematicamente e a própria biologia, usando aqui para provar que realmente King Kongs não podem existir, né? Se você gostou desse vídeo, pessoal, curta, compartilhe, se inscreva no canal e fique mais ligado para curiosidades matemáticas aí, tá? Um abraço e até a próxima. Falou!